De volta, tá, gente? Já entrei de férias do meu trabalho, também peguei umas férias lá do outro canal, saí um pouquinho de lá pra estar aqui com vocês. Vou ficar ausente de lá não sei quantos dias, tá? Igual eu deixei vocês, me perdoe. Mas hoje eu vim com uma pergunta bem pesada, gente, olha. A pergunta, gente, ó, tá vendo? Olha, a pergunta é: Cláudia, me envolvi com um homem casado, porém ele dizia e se comportava como solteiro. Descobri o que fazer. Gente, eu vou dar aqui a minha opinião, tá? E eu espero que seja opinião sensata, porque é o que eu talvez faria se estivesse no seu lugar. Que eu sei que é muito complicado, né, gente? Olha, eu vou contar duas situações pra vocês, tá? Primeiro eu vou contar da minha vida. Vou contar do meu casamento. O meu marido, ele arrumou uma menina de 17 anos. No auge, né, do nosso... Quando Deus estava nos abençoando, assim... Nos abençoando que eu falo, nós não estamos ricos, tá? Mas a gente estava numa situação muito difícil. E Deus começou, assim, a abrir as portas, né? A gente começou a ter condições de comprar arrumar nossa casa, aos pouquinhos, comprar nosso carrinho de passeio. Deus começou, assim, a abençoar. E nessa época, por conta do carro, que dá mais uma liberdade pro homem, a gente sabe disso, ele arrumou uma menininha de 17 anos. Ele se passou por solteiro, a família estava toda convocada que ia ter um belo jantar lá pra ele, né? E pra fazer o noivado, tá, gente? Olha, meu marido estava ficando noivo. A minha história, a minha vida parece uma coisa de novela, sabe? Eu não assisto muito novela, mas pelo que a gente vê, os relatos aí, minha história parece de novela. E detalhe, né? Uma novela da Globo das 8. Gente. E meu esposo passou por jovem, né? Por solteirinho. E só que quando ele viu que o negócio estava fechando, que a coisa estava ficando séria, a mulher estava muito envolvida, a família estava se envolvendo, a família morava aqui numa cidade próxima à nossa, um pouquinho distante, mas não tão distante. E ele sumiu. Meu marido sumiu, né? E a menina ficou louca, desesperada, né? E ficou indo atrás dele de igreja em igreja, porque ele era crente, né? E ficou de igreja em igreja caçando ele. Até que chegou na minha igreja, onde a gente congregava, e quem recebeu ela foi o meu pastor e o co-pastor da nossa igreja. E ela falou: olha, ele é assim, assim, assado, tem um carro assim. Aí o meu pastor falou: mas ele é casado, ele tem uma esposa e tem 2 filhos. Aí ela disse: não, ele é jovem, pastor, ele é jovem, ele disse que congrega nessa igreja e participa do grupo de jovens. O pastor disse: não, meu filho, o único filho que tem aqui é assim, jovem, só que não é esse daí não. Pelas características que você deu, é esse outro aqui é casado. Eu sei que depois o pastor vem na minha casa, vem atrás dele, conversar com ele, pra ele confessar e tal, aquela coisa que você já sabe como é que acontece no meio das igrejas. Quem é crente conhece o caso, a situação. O pastor não deixa impune mesmo, né? Vai atrás e quer resolver o problema. Enfim, o que aconteceu, gente? Ele correu, ele fugiu porque ele tinha medo de eu ficar sabendo. Porque a coisa estava ficando séria, de tanto que ele estava iludindo essa menina. Essa menina, ela é uma menina de família, ele passou assim uma imagem, e não é que eu tô defendendo ela não, gente. É porque eu conheci toda a história dela, conheci a família dela. Eu sei que eles foram muito ousados, sabe? Teve até caso dela vir na minha casa, e mais a mãe dela, colocar meu nome de macumba pra poder eu separar dele. Porque você sabe, né? Crente, quando ela descobre que o marido tá no mundo, ela vai orar. Ela não separa, né, gente? A maioria vai orar, a gente sabe disso. E eu fui uma dessas, fui orar, eu não separei, eu fui orar pelo meu casamento. E fui, né, ver onde estava errado pra poder eu reparar esses erros aí. Beleza? E essa mãe, essa menina, se colocou o meu nome na boca do sapo lá pra poder meu casamento acabar, né? Colocou, ela disse. E assim, o meu marido sumiu, desapareceu. Por quê? Porque ele tinha medo de ser pego, mas infelizmente foi pego. E essa menina, quando descobriu que ele era casado, ela ficou louca, desesperada. Só que mesmo assim, ele continuou com ela. Gente, e infelizmente... Deixa eu dar uma. E assim, gente, eu continuei, né, orando, buscando ao Senhor, e eles continuaram juntos. Acho que eles passaram o período da paixão todo, que foi 3 anos, eu acho que eles passaram, que eles tiveram um rolo de 3 anos.
Só que era assim, terminavam, né? Aí ele vinha atrás de mim, aquela coisa que a gente já sabe como é, nojenta, insuportável, repugnável, que infelizmente a maioria das crentes, quando estão traindo, passa, né? Porque é fato, a maioria das crentes passa por isso sim, fica quieta assim, porque tem todo aquele negócio, né? Aquele medo de ir pro inferno, do marido pro inferno, aquele medo de ser divorciado, separado, e o povo ficar ali julgando, é toda aquela questão, né? Daquelas coisas insuportáveis que quem sabe o que eu tô falando. E, gente, o que acontece, né? Aí continuei, enfim, e foi aquele inferno que quem já passou por isso sabe o que é, até que eles se resolveram, aí eu não aguentei mais, aí eu separei, né? Eu pedi para que ele se consertasse ou não tinha mais, não me tinha mais. Fui pra casa da minha mãe, passei uns 30 dias com a minha mãe, uns 40 dias mais ou menos. E quando eu voltei ele já estava, acho que talvez resolvido, não sei. Eu sei que de lá pra cá a gente viveu uma época até boa. Eu consegui perdoar, porque além de eu amar, eu era crente, né, gente? Eu sou crente. E a gente preza muito pela família. E claro que hoje eu jamais perdoaria, jamais ficaria numa situação daquela. Mas naquela época, com o meu conhecimento, mas eu louvo a Deus, porque eu tive paciência e aprendi muita coisa nesse meio de traição aí, que é um momento que você sofre muito, que você fica, meu Deus, sem comer, sem dormir. É muita adrenalina, digamos assim. São muitas emoções, o coração da gente fica pra quase parar. Mas vamos aqui. E o segundo caso, tá? O segundo caso... tá. E ele fazia assim com ela, tá? Ele não apresentava como esposa, ninguém conhecia, ele dizia que era a mulher que ele pegava. E no caso eu, né, era titular, a oficial, que sofria, mas que para esses homens é o lugar da mulher dele, a esposa maravilhosa, mesmo que eles estejam traindo, porque o homem difere muito, né? O homem sabe definir o que é coração de carne, né? O homem sabe o que é pegar uma mulher só para se satisfazer, né, para se ostentar, para mostrar para os outros que tá pegando outras mulheres. E tem a esposa dele em casa, que é do coração, que ele sentiu amor, né, que eu não consigo um pouco entender essas coisas ainda, mas aqui a gente vai entendendo, né, gente? É porque existe sim, homem, ele trai mesmo amando, tá? A mulher, eu acredito que não, a mulher não consegue arrumar outra pessoa se ela não se apaixonar pela outra pessoa. A mulher meio que se entrega mais, né? Mas o homem não, ele sabe fazer esse misto de música, sabe? Igual aquele povo que mexe a música, coloca a música mais abalada, entendeu? O DJ, ele sabe fazer essa jogada aí. E aconteceu isso, tá, gente? Então, assim, o homem, ele tem a esposa dele maravilhosa, que ele respeita, não. A que respeita ele, que cuida bem dele, a fiel, né? Digamos aí que é um povo do mundo fala a fielzona, que é como é a coitadinha, mas a que ele ama, né? Digamos assim. E assim, gente, como a menina, né, era novinha e tudo, eu vivia esse momento todo com ele sempre desprezava, ele mandava sair dentro do carro, ele judiava, ele era muito grosso com ela, era muito estúpido, e ao contrário de mim, que não era vantagem nenhuma, mas digamos que fosse, né? Eu como esposa era pegada no colo, era presenteada, receber isso, receber aquilo, tarará. E ela ficava, o que é que ela tem? O que é que sua esposa tem? Segundo ele me contava isso. O que é que ela tem? O que é que ela faz, né? Então assim, é uma curiosidade que as amantes têm quando os esposos não largam a esposa para ficar com elas. Porque tem disso. Muitos prometem que vai largar a esposa, não larga. Quem larga geralmente é a esposa. É quando essa esposa, ela adquiriu amor próprio, autoestima e deu um pé na bunda desse caba, aí sim, né? Essa poderosa meteu o tapa na bunda, o pé na bunda, e a outra amante, e a outra vai ficar com ele, se é que fica, né? Se é que fica, que a gente ouve muito caso que não fica, ou ela não fica com ele mais, ou ele mesmo dá um pé na bunda dela depois com o tempo. É ou não é? Coloque nos comentários, com certeza é. E assim, gente, a outra história é um casal não, uma moça também se envolveu com um homem casado. Ele não morava aqui na minha cidade, ele era de fora da minha cidade. Ela tinha 3 filhinhos, sabe? A coisa mais linda, só que ela parecia uma boneca, ela parecia uma menininha. E ela se envolveu com ele. Até que chegou um belo dia e ela ficou sabendo que ele era casado. Quando ela descobriu que ele era casado, ela bateu na minha porta 11 horas da noite. Bateu na porta, Cláudia, deixa eu ficar aqui essa noite, por favor. Eu abri a porta morrendo de medo, achando que era algo mais grave, né? Pra ela era grave e é grave, né, gente? É um homem casado, destruiu uma família, e se ela dá ousadia pra ele, deixe outra, né? Tacar de querer destruir o lado do outro. Ela não. Ela fez o quê? Ela bateu na minha porta, eu abri, a gente conversou, ela disse, Cláudia,
Eu amo ele, eu gosto muito dele. Ele assumiu os meus filhos como filho dele. Ele só tá aqui de 8 em 8, de 15 em 15, quando ele pode. Só que eu descobri que ele era casado, que ele é casado e que ele tem 2 filhos com a esposa dele. Cláudia, só que eu não sei o que fazer, porque ele vai vir atrás de mim. Ele vai vir, vai bater na minha porta. Gente, ela morava pertinho de mim, tá? Umas 3 casas. Mas dá pra ouvir mais ou menos quando o carro passava na frente da casa e buzinava, dava pra ouvir a buzina. E de fato, quando ela chegou aqui na minha casa, que foi meia-noite, ele riscou lá na casa dela. E buzinou, 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 e ela estava aqui. Ela ficou 15 dias comigo. Quando ela recebeu o pagamento dela, gente, simplesmente ela alugou, ela morava de aluguel, ela mudou para outra casa, sabe, mais longe da minha casa. Ele não ficou mais sabendo onde ela morava, ela conheceu uma outra pessoa e hoje, atualmente, ela mora em Vitória da Conquista. Gente, então assim, o que ela fez? Ela se responsabilizou pelo que estava acontecendo. Ela não procurou culpados, ela não se vitimou, ela não foi brigar com a esposa dele, nem falar nada e nem levou adiante. E ela amava, você via na voz dela, no olhinho dela triste, que ela gostava muito dele. Só que ela prezou pela dignidade, porque, gente, com tanto homem, né, no mundo, e uma pessoa que pode ser só sua, você vai dividir com outra pessoa se você não tem precisão disso. Então assim, tá, o detalhe é esse: homens procuram amantes para ostentar e para se autoafirmar que ainda é o cara que ele tá mandando, mas dificilmente ele larga a esposa, como eu falei, para ficar com o amante. E assim, logo logo ele vai trocar ela, né? Se ele largou a esposa para ficar com o amante, eles que largam, logo logo ele larga ela, logo logo que ele encontra outra. Sabe por quê? Porque a mulher, a amante, geralmente, ela criou um mundo lúdico, um mundo de ilusão e chamou esse homem pra dentro desse mundo dela. Por quê? O que ela fez? Ela fez isso que a gente faz no início do namoro. Tudo é belo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas quando você casa, tem aquelas probleminhas. Tem DR, né, gente? Tem filho pra você cuidar, tem casa pra você cuidar, tem dívidas pra você pagar. E não é como namorava. Namorava, você não fala de dívida, vocês não têm filhos, ninguém impede ninguém de nada, de sair, não tem essas renúncias, né, gente? A sua vida é livre. E a amante, ela lhe proporciona mais ou menos isso. Ela te mostra, ó, aqui é melhor, aqui não tem cobranças, aqui não tem menino gritando, aqui tem só eu e você. Ou muitas vezes quando tem filho, é aquelas crianças que é mais educadinha pra lá, né? Ela arruma um jeito de quietar as crianças não ficam correndo dentro de casa, porque é aquele momento todo especial que ela procura fazer para aquele homem ficar ali muito à vontade. E aí ele se apaixonou pela situação, né? Mas quando isso começa a virar rotina, vai ser normal, igual a casa dele, né? Ele vai perceber que é tudo normal, que é tudo do mesmo jeito. O problema não estava na esposa, mas o problema estava nele, que estava procurando uma ilusão, né? Um lugar mais confortável, onde ele não tinha problemas, né? Aí é onde entra o nosso papel de esposa sábia, né? Problemas com dívida, com filho, com bagunça de casa. Procure você, mulher, se resolver, né? E procure conversar com este homem para ter aí uma troca, para ter aí um equilíbrio, né? A gente sabe que tem homens que são difíceis, que ele acha que tudo que tem que fazer é a mulher. Mas tenta entrar no equilíbrio para seu casamento ficar bom. Onde é que eu tô errando? Onde é que tu tá errando, marido? Bora aqui ver, né? Pra gente nossa relação dar certo, né? Que pode correr o risco da relação aí entrar outra pessoa, porque tá faltando um diálogo, uma conversa, né? Você resolver o que tá de fato aí em pendências, se é a rotina sexual, porque casal que ele mesmo passando por dificuldades no dia a dia, na cama eles se dão bem, o resto é mais fácil de levar. Porque na cama é onde vocês se encontram, é onde as almas se juntam, onde é a junção, carne com carne. E ali a coisa fica de... Pode observar, quando você está bem emocionalmente, fisicamente, sexualmente com seu marido, tudo vai bem, gente. Quando a cama, quando você vai bem sexualmente, tudo vai bem. Todas as áreas da sua vida vai bem. Tem ali um probleminha aqui, outro probleminha ali, mas vocês conseguem resolver as coisas. Então, a dica desse vídeo para essa moça que perguntou, né? Olha, se
se policie, simplesmente se policie. Procure sair fora dele, o máximo, tá? Janicleia de Recife, Bahia. Procure, ela fez questão de dizer que eu podia dizer o nome dela, tá? Eu podia dizer o nome dela, ó. Não tem problema em me identificar, não tem problema com identificar. Então assim, Janicleia, se coloca no seu lugar. Eu sei que muitas vezes é difícil, tá? Você tá envolvida, você se envolveu com o cara errado, mas você pode estar fazendo o quê? Se colocando no seu lugar, tá? E deixando ele ir, faça o possível para sumir diante dos olhos dele, troque chip. Se não dá para trocar de endereço, mas faça de tudo para não vê-lo. E quando você vê, você pergunta, o que de fato eu quero com esse homem? Se pergunte, que vida que eu quero com ele? Que vida ele tem para me oferecer? Comece a se perguntar, que vida ele tem para me oferecer? E você vai perceber que tudo vai mudar. Gente, faltou energia. E você vai perceber que tudo vai começar a mudar. Eu sei que mudança traz desconforto, muito desconforto, mas ela gera ela gera resultados extraordinários. E participa desses resultados, que vai fazer bem pra você. Procura homens que te valorizam de verdade, que queiram, e mesmo que ele te valorize, e mesmo que ele queira largar a família dele pra ficar com você, não aceite. Não aceite. A família dele tá lá. Agora, se ele fosse separado, já separado, era outra história. Mas não se iluda com esse negócio de vou me separar, tá? É engano, chuta que é laço. Beijo e até o próximo vídeo. Qualquer coisa, me procura lá no direct, tá? Do meu Instagram. Estarei lá pra falar contigo. Tchau, tchau.